Francis, Oi. Bom quais dia, bom números você já... dia. Nossa aula, Bom dia. primeira aula de geometria de hoje. Pode falar? Tem alguém falando aí? Quais números você já fez da 111? Número 1. Você pode passar o número 1 de novo, por favor? Sim, assim que a gente compartilhar a tela, eu espero um minutinho para que você possa copiar, tá bom? Vamos lá. A nossa primeira aula de hoje, a aula de geometria, nós estamos falando, né, sobre ângulos desde a semana retrasada. O conteúdo ângulos é um conteúdo bem extenso, nós dividimos, né, em várias partes. O que nós aprendemos até agora? O que é um ângulo? O instrumento utilizado para medir ângulos, né, que no caso é o transferidor. Como a gente mede, como a gente constrói um ângulo utilizando o transferidor. Também falamos sobre a classificação dos ângulos. Nós podemos classificar os ângulos em agudo, obtuso, reto ou raso. Fizemos atividades referentes a isso. Também nós falamos sobre qual é a medida de ângulo. Nós utilizamos graus, minutos e segundos. Bom dia para quem chegou agora, tá? Nós vamos fazer o módulo 4 na página 111. Estou só relembrando aqui o que nós falamos sobre ângulos para a gente poder iniciar a atividade. Então, sobre as medidas de ângulo, né? As observações importantes são o quê? A bolinha, ela representa o grau, uma aspas representa os minutos e duas aspas o segundo. Comentei com vocês que o grau, a medida do grau, ela é infinita. Já do minuto e o segundo vai até 59. Quando o segundo passa de 59, nós já temos que transformar em minutos. E quando os minutos passam de 59, nós temos que transformar em grau. Dei o exemplo, né? Nossa medida de tempo ela é feita em hora, minuto e segundo, que é bem parecido aí com o cálculo da medida do ângulo, sendo que no lugar da hora, o ângulo tem o grau. Aí nós falamos que, exemplo, eu tenho 80 minutos. O minuto ele só pode ir, né, até 59,9. Passou de 60, nós já temos que transformar para grau. 80 minutos é a mesma coisa que 1 grau e 20 minutos. Como que nós descobrimos essas transformações? Falamos também na semana passada que quando a gente transforma da maior para a menor, a gente multiplica por 60. E quando é da menor para maior, a gente divide por 60. Fizemos alguns cálculos, né, alguns exemplos, vários exemplos sobre isso, e fizemos a número 1 da página 111. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês, para que a gente possa fazer a atividade referente a essa unidade de ângulos e logo após a gente vai ver uma apresentaçãozinha para poder relembrar isso. Em breve nós vamos estudar as 4 operações de ângulos, tá? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Para quem ainda não assistiu a aula da semana passada, eu estou passando resumos no caderno, tá? São observações importantes sobre ângulos que nós precisamos ter anotado para quando a gente for estudar, fazer a nossa atividade lá na plataforma do exercício complementar, nós tenhamos essas observações importantes, tá bom? Mais uma vez, bom dia para quem está chegando agora, né? Tem um monte de aluno chegando. Nós vamos utilizar o módulo 4, página 111. Então, assim que a gente terminar de fazer a atividade, nós vamos
copiar uma observação no caderno sobre multiplicação e divisão, né? Que semana passada nós já copiamos adição e subtração. Vamos continuar copiando o resumo no caderno e depois eu vou passar uma apresentaçãozinha, tá bom? Então, só um minutinho que eu vou compartilhar a tela para a gente poder fazer a atividade. Alguma pergunta? Ok. Uma observação importante, eu havia falado com vocês que nós iríamos fazer o simulado da FTD valendo 4 e o exercício complementar valendo 6. Mas aí ontem, né, foi modificado o valor, né, a coordenação modificou o valor do simulado da FTD, então eu até editei lá a mensagem que eu mandei para vocês. Então, o simulado da FTD, ele vai valer 6 e o nosso exercício complementar vai valer 4. Quem já fez valendo 5 não tem problema, tá? Nós temos questões agora valendo, em vez de meio ponto, vai valer 1 ponto, ok? Não tem problema nenhum para quem já fez. Desculpa. Nosso simulado vai valer 5 e o exercício complementar mais 5. Vou colocar aqui, ó. FTD 5 mais exercício 5. Coloquei ali para vocês. De novo, quem fez, né, valendo 6 pontos, não tem problema. Eu coloquei 2 questões valendo meio, tá bom? Não se preocupa. A Tia, pontuação vai ser a mesma. Então, vamos lá, vou tia, compartilhar. Oi, pode falar. meu áudio travou, né? Deu pra eu entender direito. Ele tava meio que travando. Você pode repetir? O simulado da FTD está valendo 5 pontos e o nosso exercício complementar na plataforma 5 pontos. Lembrando que o exercício complementar vocês precisam fazer até o dia 9, até quarta-feira que vem, tá? Eu já dei uma olhadinha hoje, tivemos alguns alunos que já fizeram, tá? Então eu preciso que vocês tirem um tempinho aí até quarta-feira, de preferência logo até sexta, né? Para final de semana vocês ficarem livres para poder responder as questões, as 5 questões que eu coloquei lá na nossa plataforma, tá bom? Então vamos iniciar a aula, vou compartilhar aqui a tela, só um minutinho. Página 111 do módulo 4, geometria, já estamos no módulo 4. Para quem não tem o número 1, 2 minutinhos aí para poder copiar o número 1. O que está em preto aqui em cima, gente, para quem não estava na semana passada, são as respostas finais, tá? Aqui nós tínhamos segundos, e eu pedi para escrever em grau, minuto e segundo. Então, a gente pegou a medida, dividiu por 60, depois dividimos por 60 de novo, aí encontramos o grau, minuto e segundo. Isso que eu estou grifando agora é a resposta final do cálculo que nós fizemos. Ok? Vamos lá, 2 minutinhos aí para copiar quem ainda não copiou. Está aguardando aí.
Para quem não copiou, mais uma vez, o que nós fizemos? Nós tínhamos as medidas de segundos para escrever em grau, minuto e segundo. Então, eu dividi, né, o segundo por 60 e o resultado eu dividi por 60 de novo. Ok? Nós temos hoje de 11h10 até meio-dia a nossa última aula, né, que é matemática. Não esqueça, nós estamos utilizando, né, vamos utilizar o caderno também. Estamos falando sobre equação. Podemos ir para o número 2. Ok. Quem não copiou o número 1 já copiou a letra A, B e C com o cálculo, não é para copiar apenas a resposta? Vamos lá. Número 2. No mapa estão indicados os pontos extremos do Brasil ao sul, ao norte, ao leste e ao oeste. De acordo com a posição em relação à linha do Equador e ao meridiano de Greenwich, não sei pronunciar direito, tá? Determine em qual ficha estão as coordenadas geográficas de cada um desses pontos. Então, nós temos aqui a medida de 33 graus, 49 minutos e 4 segundos ao sul. Nós temos aqui a linha, né, do Equador. Vou colocar aqui em outra cor para que vocês possam visualizar. Linha do Equador. Então, nós temos aqui, acima da linha do Equador, nós temos o nascente do rio Ailã. Nós teríamos que pegar Nós temos 4 pontos aqui, nós teríamos que pegar, nós temos esse ponto, o transferidor para determinar as medidas, tá? Mas nesse caso não precisa, eu já vou falar aqui para vocês. Então, a 33 graus, 45 minutos e 4 segundos do sul, dessa linha aqui, né, do Equador, nós temos, né, o que está mais longe da linha do Equador é o Arroio Chuí. Então, vamos escrever aqui os pontos extremos, que é o mais longe da linha do Equador. Aqui é apenas um desafio do livro, tá? Utilizando matemática com geometria, com geografia. Aí, ali na letra B, nós temos um ponto, né? Analisando a linha do Equador, um ponto 5 graus, 16 minutos e 20 segundos ao norte. Ao norte da linha do Equador, nós temos o nascente do rio Ailã. Então, escreve aí, nascente do rio Ailã. Letra C. Está a 7 graus, 32 minutos e 11 segundos do sul. E o outro aqui, a letra D, está a 7 graus, 9 minutos e 21 segundos do sul também. Então, tem um que está mais perto do outro, certo? O que está mais perto da linha do Equador? A ponta dos Seixas ou o nascente do rio Moã? Qual que está mais próximo da linha do Equador?
A ponta dos Seixas ou nascente do rio Moá? Olhando aqui, o que está mais próximo da linha do Equador, né? Que o nascente está só um pouquinho mais abaixo. Então, se ele está um pouquinho mais abaixo, indica que ele está um pouquinho mais distante. Então, aqui é nascente. Nós estamos apenas analisando o mapa, tá, gente? Não estamos fazendo cálculo nenhum. De acordo ali com a distância, nós estamos escrevendo quais são os pontos extremos. E aqui é ponta dos Seixas. Dois minutinhos aí para copiar, para a gente poder fazer o número 3. Número 3, nós temos que transformar as medidas e ligar as medidas equivalentes, ou seja, as medidas iguais. Um minutinho aí para terminar de copiar. Tia, Oi? Lucas Simões pediu pra avisar que ele vai no dentista e não vai conseguir assistir a aula, mas depois ele vai assistir. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, estou aguardando. Todo mundo já copiou? Me peça um pouquinho rápido. Tá. Podemos? Pode ir. Aqui. Nós temos, né, várias medidas em segundos. Nós vamos fazer como número 1. Nós vamos transformar essas medidas em grau, minutos e segundos, se puder, para dividir 2 vezes, tá? Aí, de acordo com o resultado que a gente achar, nós vamos ligar aqui, né, as medidas equivalentes. Então, vamos relembrar aqui como que faz? Deixa eu só apagar aqui essa parte. Nós vamos pegar os segundos, ó. 12.347 e vamos dividir por 60. Sempre, tá? Quando a gente quer escrever segundos em minutos ou minutos e graus, nós vamos dividir por 60. Então, eu vou fazer essa primeira fichinha e vocês farão as próximas 3, tá bom? Então, aqui, ó, 123, né, dividido por 60, dá 2. 2 vezes 60, 120. É só você fazer, que eu falei também, né, a tabuada do 60, que é a mesma coisa da tabuada de 6, só acrescentando o 0. Em geometria, nós vamos utilizar bastante a tabuada de 60,
porque 1 grau corresponde a 60 minutos e 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, 2 vezes 60, 120, para 123, 3. Aí eu abaixo aqui o 4, correto? Sendo que eu abaixando, nós encontramos aqui o 34, né? Não tem como a gente fazer 34 dividido por 60. Nós temos que acrescentar um zero no quociente para poder continuar a divisão. Então, eu boto o zero aqui. Não preciso acrescentar a vírgula, porque ainda tem mais um número para baixar, que é o 7. Aí fica 347 dividido por 60. 5. 5 vezes 60, 300. Para 347, sobra aqui o 47. Fecho a conta. Esse 47, eu já sei que ele é segundos, que é o que restou. O 205 é minuto. Vou dividir mais uma vez por 60. Porque o minuto, ele deve ficar menor que 60. 205 dividido por 60, nós encontramos 3. 3 vezes 60, 180. 180 para 205, 25. Não tenho mais o que fazer, fecho a conta. Então, aqui eu tenho 3 graus, que é a minha resposta. O resto é minuto e o primeiro resto é segundos. Então, a minha primeira ficha, ela é equivalente à minha última ficha. 3 graus, 25 minutos e 47 segundos. Ok? Então, agora eu vou esperar 10 minutinhos para que vocês possam fazer a ficha azul, vermelha e a amarela. Sempre dividido por 60. Ok? Tia, por que divide por 60 mesmo? Porque 1 grau corresponde a 60 minutos e 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, quando a gente quer transformar da medida menor para as maiores, a gente sempre divide por 60 e o resultado divide por 60 de novo. Tá bom? Se quando você tá, fizer a obrigada. primeira divisão e o resultado for menor do que 60, não precisa dividir de novo, tá? A gente divide uma vez só. Na primeira fichinha, eu tive que dividir de novo, porque o meu resultado foi maior do que 60. Vamos lá. 10 minutinhos para que vocês possam fazer o cálculo dessas 3 fichas que faltam. Estou aguardando aqui. Vamos lá, fazendo a continha no rascunho ou no próprio livro, não tem problema. Pegando aí 1027 dividido por 60.
Mais uma vez, se você dividir a primeira vez e o resultado for menor do que 60, não precisa dividir de novo. Vamos lá. 7 minutinhos aí. Qualquer coisa pode perguntar. Tia, quando o número menor é dividido pelo número maior, o que que faz mesmo? Divide por 60. Sim, mas aí tem como sem ser o 60, o número que ele vai dividir, tem como ser menor? Se for menor, você tem que baixar o outro, igual eu fiz aqui no primeiro caso. Quando a gente fez 2 vezes 60, sobrou 34. Sobrou 3, né? Aí eu abaixei o 4. 34 não deu para dividir por 60. Aí eu boto o zero no quociente e abaixei o 7. Assim que você colocar o resultado, você pode ligar com a medida equivalente. Equivalente quer dizer a mesma medida, tá? Medidas iguais.
Vamos lá, alguma pergunta? Vou fazer aqui a correção da primeira para não demorar muito, tá? Quem está fazendo as outras não tem problema. É só para a gente não ficar muito tempo aqui em silêncio. Ó, 1027. Já posso apagar aqui a primeiro cálculo, né? Para a gente poder fazer o cálculo aí da segunda. Apagando o cálculo da primeira. Mil e vinte e sete dividido para 60. 1027 dividido para 60. 102 dividido para 60 dá 1. 1 vezes 60, 60. Para 102, 42. Aí eu abaixo o 7. 427 dividido para 60 dá 7. 7 vezes 60, 420. Para 427, 7. Então, aqui, gente, eu já posso parar por aqui, porque o meu resultado ficou menor do que 60. Então, eu tenho 17 minutos e o que sobrou, o primeiro resto, é sempre segundos. Então, a minha segunda ficha é equivalente à minha penúltima. Eu só faço de novo a divisão por 60 quando o meu resultado é maior do que 60. Aqui a gente precisou dividir apenas uma vez. Vamos lá. Mais um tempinho para poder terminar a terceira ficha para eu corrigir. Vamos lá, vou apagar aqui, todo mundo já copiou o cálculo dessa primeira.
Vou apagando aqui para poder corrigir a terceira, tá? Vamos aqui agora fazer 3.600 segundos dividido para 60. Então, eu tenho aqui 360 dividido para 60 dá 6. 6 vezes 60, 360. Para 360, nada. Porém, ainda tem um zero aqui para baixar. 0 dividido para qualquer número é 0. 0 vezes 60, 0 para 0, nada. Então, eu tenho 0 segundos. Lembra quando eu falei que quando o resultado passa de 59, nós temos que dividir de novo. Então, 60 dividido para 60 dá 1, resto 0. Quando a gente faz essa continha, já expliquei para vocês, o resultado final é o grau, o segundo resto é o minuto e o primeiro resto equivale a segundos. Então, nós temos aqui 1 grau, 0 minutos e 0 segundos. Então, a minha terceira ficha equivale à segunda. Automaticamente, né? Nós já sabemos o resultado da última. A última, ela equivale à minha primeira ficha. Quem fez o cálculo da última, ótimo, tá? Mas por questão de lógica, nós já sabemos aí o resultado. 1 minutinho para copiar, para a gente poder fazer a 112 e finalizarmos. Então, na próxima aula, nós vamos utilizar o caderno, né? Não sei se vai dar tempo de passar hoje multiplicação e divisão. Se não der, não tem problema. Nós vamos falar sobre adição e subtração. Também vou passar uma apresentação e vamos utilizar o caderno. Ok? Copia aí para a gente poder ir para a página 112. Vamos lá. 112. Brasília, a capital do nosso país, está localizado abaixo da linha do Equador, na coordenada 15,77 graus. E à esquerda do meridiano de, eu acho que é Greenwich, na coordenada 47,93 graus. Goiânia, que fica na latitude 16,67 graus ao sul, e na longitude 49,25 graus oeste, é a capital estadual mais próxima a ela.
Observe uma maneira de converter 15,77 graus em minutos e segundos. Inicialmente, convertemos a parte dos decimais dos graus em minutos. Em seguida, convertemos a parte decimal dos minutos em segundos. Portanto, se eu for escrever 15 graus e 77, 15 graus,77 graus em grau, minuto e segundo, nós temos que multiplicar por 60. Na página anterior, nós tínhamos as medidas em segundos para transformar em grau, minuto e segundo. Então, a gente dividia por 60. Aqui, nós temos as informações. Deixa eu colocar aqui com a canetinha. Aqui nós temos as informações em graus para escrever em minuto e segundo. Então, a gente multiplica por 60. Lembra aquela tabelinha lá do início? Para quem esqueceu, no início da explicação na semana passada? Grau, minuto e segundo. Quando a gente vai de grau do lado esquerdo para o lado direito da tabela, nós vamos sempre multiplicar por 60. Quem esqueceu pode até copiar aí no livro, a lápis, tá? A tabelinha, grau, minuto e segundo. De grau para minuto e de minuto para segundo, a gente multiplica por 60. Agora, quando a gente está voltando da esquerda para a direita, em vez de multiplicar, nós vamos dividir, que foi o que fizemos na página anterior. Essa observação eu já falei semana passada, no livro tem até uma tabelinha, mas quem quiser pode copiar agora lápis também para não esquecer. A bolinha, ela representa o grau, uma aspa minuto, duas aspas segundos. Da esquerda para a direita, a gente multiplica por 60. Da direita para a esquerda, a gente divide por 60. Então, aqui, nós vamos multiplicar. Vamos fazer com a longitude de Brasília. A longitude de Brasília é 47,93 graus, né? 47,93 graus. O que nós vamos fazer? O 47, a gente não faz nada com ele. A gente vai pegar o 93, que é a parte decimal, que está após a vírgula, e vamos multiplicar por 60. Vou fazer o cálculo aqui embaixo. 93, né? 0,93 vezes 60. Qual o resultado aí que nós vamos obter? 0,93 vezes 60. Nós vamos ter 55,8 minutos. Então, é uma aspas. Esse 8 que ficou aqui como a parte decimal, depois da vírgula, a gente multiplica por 60, né? 0,8, a gente multiplica por 60 para transformar em segundos. Ok? 0,8 vezes 60. Qual é a resposta? 48. Agora, essa resposta é em segundos. Então, eu tenho aqui a minha resposta final. Só um minutinho. Eita, travou aqui.
é a mesma coisa que o 47, como está antes da vírgula, a gente repete como grau. Aí nós temos ali 55, né? Minutos. E o que sobrou ali no último, 48 segundos. Depois, gente, nós vamos treinar bastante isso no caderno de vocês, tá? É a primeira vez que vocês estão vendo, claro, né? Vocês estão fazendo, mas nós vamos treinar bastante no caderno depois. Como seriam as coordenadas de Goiânia convertidas em graus, minutos e segundos? Então, vamos ver aqui a latitude de Goiânia. Vou botar aqui, tá? A latitude é igual 16,67 graus. Vamos só finalizar aqui, tá? O que nós vamos fazer? O 0,67 multiplicar por 60. A gente sempre pega o número que está depois da vírgula e multiplica por 60. Nós vamos ter 40,2 minutos. A parte decimal do minuto, 0,2, a gente multiplica por 60 para transformar em segundos. Aí fica 12 segundos. Então, nós temos aqui, de latitude, o 16 graus, o 40 minutos e 12 segundos. Vamos fazer o cálculo, vou botar aqui a latitude. Vamos fazer o grau da longitude de Goiânia, que ele pediu. Longitude. A longitude é igual a 49,25 graus. Então, nós vamos pegar o 0,25 vezes 60 para transformar em minutos. Deixa eu colocar aqui, ó. Resposta. Deixa eu botar uma setinha aqui, ó, dividindo, tá? O cálculo da latitude com o da longitude. Deixa eu chegar a longitude aqui para cima. Sempre pegando a parte decimal e multiplicando por 60. 0,25 vezes 60, 15. Como aqui, 15 minutos, né? Aqui, eu não tive número decimal no meu minuto, termina dessa forma. Então, na verdade, eu tenho 49 graus e 15 minutos. No caso da longitude, eu não tenho segundos, porque quando eu multipliquei por 60, eu não encontrei o número decimal. Então, a resposta da minha longitude, 49 graus. Deixa eu modificar a cor aqui. 49 graus e 15 minutos. Ok? Quem já copiou, muito obrigado pela participação de vocês. Até umas ideias na nossa aula de matemática, que nós vamos, né, continuar no módulo 3 falando sobre equações. Beijinhos. Quem está copiando, vou aguardar aí mais um minutinho, tá? Próxima aula, nós vamos utilizar o caderno. Próxima aula de geometria. Mais um minutinho aí para copiar.
Quem já copiou pode sair da sala, tá? Bom intervalo aí para vocês. Todo mundo já copiou? Posso finalizar aqui? Tchau, professora. Tchau, beijo. Vou finalizar aqui, tá?